Bem, gente, mais uma vez, bom dia a todos e todas, tá? Para hoje nós vamos trabalhar, né, as bacias hidrográficas dos rios Gramame e Abiaí, tá certo? Que são justamente as bacias hidrográficas que estão presentes aí no município do Conde, tá certo? A qualquer momento surgiu alguma dúvida, quer contextualizar algumas coisas que nós vamos trabalhar, pode parar justamente a fala do professor, fiquem à vontade para justamente compartilhar algum conhecimento, tá? E tirar alguma dúvida. Bem, gente, primeiramente, o que é bacia hidrográfica? Né? Nós já vimos em aulas anteriores, mas o que seria uma bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica nada mais é do que uma rede de drenagem, né? O que é uma rede de drenagem? É uma rede de águas, é por onde as águas estão percorrendo, tá certo? E essa rede de drenagem, ou seja, essas águas, elas formam um rio principal, que nós vamos dar, por exemplo, Rio Gramame. Então, o Rio Gramame é o rio principal. Só que conectado a esse rio principal, existem outros rios ou riachos menores, que nós vamos chamar de afluentes ou subafluentes. Então, de forma muito simples, nós temos, por exemplo, o Rio Gramame, que seria esse rio principal, tá certo? E conectado, esse primeiro braço que sai do rio aqui, né, que está conectado ao rio principal, nós vamos chamar de rio afluente. Já esse riacho que está conectado ao rio afluente, nós vamos chamar de subafluente. Sub quer dizer abaixo. Então, se esse aqui é um afluente, abaixo do afluente nós vamos chamar de subafluente. Tá certo? Então, de forma muito simples, o que é uma bacia hidrográfica? É uma rede de águas onde você tem um rio principal e conectado a esse rio principal, você tem rios que são afluentes e subafluentes. Tá certo? E aí, gente, onde o rio nasce, ele sempre vai nascer nas áreas altas, nos planaltos, né, nas serras. Então, ele nasce nas áreas altas e desce para as áreas baixas, para as planícies, tá certo? Onde ele nasce é nascente e onde ele, entre aspas, morre, ou seja, onde ele deságua, onde é o fim do rio, nós vamos chamar de foz. Onde ele nasce, nas montanhas, a gente nós chamamos de montante, tem as nascentes, e a jusante, que é a parte de baixo, nas planícies, onde você tem justamente ele desaguando, nós vamos chamar de foz. Tá certo? Se a gente pegar o exemplo, né, do Rio Gramame, muitas nascentes do Rio Gramame estão em alguns planaltos que estão no município, por exemplo, né, de Pedras de Fogo. Então, ele vem das áreas altas para as áreas baixas. E a sua foz, ou seja, onde ele deságua, é no Oceano Atlântico, ali onde nós chamamos a Barra de Gramame, entre João Pessoa e o município do Conde. Tá bom? Então, a foz do rio Gramame está justamente onde comumente nós chamamos de Barra de Gramame. Certo? E aí, gente, uma coisa, ó, essas áreas altas aqui, ó, essas serras, tá bom? Esses planaltos são chamados de divisores de água, divisores, porque eles dividem as águas. O que quer dizer isso, professor? As chuvas que caem desse lado da serra vão correr, por exemplo, para o rio Gramame. Já as águas que caem do outro lado da serra vão correr para outro rio. Então, de fato, essa serra aqui, esse planalto, ele está dividindo as águas. As águas que vão para um rio e as águas que vão para outro rio. Então, por isso que as serras são chamadas de divisores de águas. Tá bom? Gente, a nível de Paraíba, nós vimos até em outra aula, nós temos inúmeros rios, milhares de rios. E esses rios estão conectados uns aos outros, formando o que nós chamamos aí dos maiores rios do estado da Paraíba, que nós chamamos de bacias hidrográficas. Tá certo? Aí nós temos aqui, por exemplo, para nós que estamos aqui no município do Conde, nós temos aqui, passando no nosso município do Conde, nós temos o rio Gramame e parte do rio Abiaí.
tá certo? Que ele vai desaguar lá em Pitimbu, no município de Pitimbu, tá? Mas essas duas bacias hidrográficas, a do Rio Gramame e a do Rio Pitimbu, ou desculpa, do Rio Abiaí, né? O município do Conde, muitas das águas estão presentes aqui no município do Conde, tanto dessa bacia do Rio Gramame quanto do Abiaí. E aqui, todas essas outras são chamadas bacias hidrográficas de vários rios da Paraíba. Esse aqui é um dos principais do nosso estado, chamado justamente de Rio Paraíba. Ele nasce aqui nessa parte aqui, na Serra de Jabitacá, lá no município de Monteiro. Ele corre até chegar lá em Cabedelo, que é a sua foz, né, quando ele se encontra com o mar. Então, você vê que é um percurso muito longo, tá certo? E conectado a esse rio principal, existe centenas de outros rios que nós vamos chamar de afluentes e subafluentes. Tá certo? Aí nós temos, gente, só a nível de importância, né? Nesse rio Paraíba, de forma particular, nós temos um grande açude, uma grande represa chamada Epitácio Pessoa. O açude Epitácio Pessoa, também conhecido como o Boqueirão, é esse reservatório que está aqui, ó, no município de Boqueirão. Ele abastece Campina Grande, com mais de 400 mil habitantes, assim como também abastece mais 18 municípios que estão nessa região aqui, tá? Então, ele é de suma importância para a população que está nessa região. E lá no sertão, nós temos o maior reservatório do nosso estado, é o nosso maior açude. Nós chamamos o complexo Mãe d'Água. Está lá no município de Coremas, tá certo? Lá no Alto Sertão. E esse grande açude aqui é até maior do que esse de Boqueirão. Ele abastece muitos municípios que estão aqui no Alto Sertão, tá certo? Então, essas são as principais bacias hidrográficas do nosso estado, tá certo? Mas para a aula de hoje, né, nós vamos trabalhar diretamente o município do Conde, que está mais ou menos aqui. Então, no município do Conde, né, nós temos muitos rios e riachos que vão formar o que nós chamamos de Rio Gramame, que é isso aqui, ó. E nós vamos ter ainda, né, a questão do rio Abiaí, tá certo? Então, no município do Conde, nós temos justamente muitas terras com águas que vão para o rio Gramame, assim como muitas terras com águas que vão para o rio Abiaí, tá certo? E aí, gente, eu trago para vocês isso aqui, ó. Isso aqui mais azul quer dizer justamente mais água. O que é que acontece? Aqui nós temos um grande açude que se chama Gramame Mamuaba. É o que abastece grande parte de João Pessoa, de Santa Rita e de outros municípios. Nós vamos ver mais a seguir, tá? Mas eu quero que vocês entendam. Esses dois grandes rios, que é o Rio Gramame e o Rio Abiaí, formam o que nós chamamos de bacias hidrográficas do litoral sul, ou seja, do litoral sul paraibano. São os dois principais rios que estão, né, no nosso litoral sul. Uma coisa, ó, esse aqui é o Rio Gramame. Só que conectado a ele, existem vários outros rios, que nós vamos chamar afluentes, e outros menores, que seriam riachos, que nós chamamos de subafluentes. Então, de fato, é uma rede. É como se fosse uma árvore que teria um tronco principal, e do tronco saem vários galhos, várias ramificações. Tá certo? Então, isso é a bacia hidrográfica. Um rio principal com seus afluentes e subafluentes. No caso do Rio Gramame, ó, ele nasce mais ou menos aqui, ó, nessa região aqui de Pedras de Fogo, e ele desce até chegar aqui, ó, na Barra de Gramame, que é entre o município do Conde e o município de João Pessoa. Tá bom? Gente, o que acontece com relação... Aqui é a mesma imagem, tá? Isso aqui seria o rio, né, Gramame, e aqui o rio Abiaí. Então, isso aqui é a bacia hidrográfica do rio Abiaí e a bacia hidrográfica do rio, né, Gramame. O que é que está acontecendo, gente? Isso é uma imagem de satélite. É como se fosse uma foto do espaço. Então, tem um satélite no espaço que está tirando foto. E essa foto, eles colocam cores para você saber onde é que existe água, onde é que existe vegetação nativa, ou seja, que ninguém mexeu, onde existe plantação
né? E onde existe o solo exposto, ou seja, não tem nada em cima. Então aqui, ó, por exemplo, solo exposto é tudo que tiver na cor róseo. Então tudo que tiver em rosa é solo exposto, ou seja, alguém desmatou a mata, deixou o solo ali para depois fazer um cultivo. Então, quando se tirou essa foto, tudo que tiver em róseo são solo exposto. Onde tiver um verde bem escuro, é justamente onde está a vegetação preservada. E aí eu chamo a atenção para vocês, gente, que a nossa mata, né, a Mata Atlântica, ela praticamente já não existe em grande quantidade, porque foi desmatado para a construção de cidades, estradas, agricultura, né, pecuária, criação de animais, né? Os cultivos gigantescos de cana-de-açúcar, por exemplo. Ó. Tudo que tiver nesse verdinho claro é cana-de-açúcar. Então, a gente tem muita cana-de-açúcar sendo cultivada no município do Conde, por exemplo, aqui, ó, Santa Rita, aqui, ó, né? Pitimbu, nem se fala, tá certo? Então, tudo que tiver em verde claro é justamente áreas que foram desmatadas para o plantio de cana, tá bom? E aí, o que eu quero com isso, gente? Eu quero que vocês entendam que as águas dos rios, elas servem para vários usos, que nós chamamos usos múltiplos. Múltiplos é vários, então vários usos. Então você tem água, por exemplo, aqui desse reservatório gigante, né, que é o Gramame-Mamuaba. A água daqui vai para abastecer as cidades. Você tem as águas desses rios para fazer agricultura, né? Irrigação de cana-de-açúcar, irrigação de abacaxi, irrigação de vários tipos de cultivos, né? Seja milho, feijão, batata, inhame. Então, são vários cultivos que são irrigados com as águas desses rios, tá certo? Então, são vários usos que se dão. Fora que você tem a grande quantidade de pesca, o pessoal faz justamente a questão da pesca, utilizam as águas dos rios, né, para justamente ter também a criação, por exemplo, que nós chamamos de cassinocultura, tá certo? Que é a criação de camarão. Então você tem várias atividades, por isso que diz uso múltiplo da água, tá bom? Gente, aqui você tem só o Rio Gramame, ó. Ele nasce aqui nessas áreas altas e desce até a sua foz. Quais são os dois principais rios afluentes, ou seja, que contribuem, que mandam água para esse grande rio Gramame? É o rio Mumbaba e o rio Mamuaba. Eles dois, né, se juntam ao rio Gramame, né, que desce até a sua foz no Oceano Atlântico. Acredito que vocês tenham conhecimento, né, que nós temos alguns, né, assentamentos quilombolas no município do Conde. E um deles é justamente lá em Mituaçu. Mituaçu, se vocês forem lá um dia, vocês podem observar que você tem a comunidade que está aqui e você tem vários, né, rios e riachos vindo por aqui. Então, praticamente, ele está em meio a uma ilha, cheio justamente de rios e riachos. Tá certo? E a própria comunidade utiliza a água do rio para fazer irrigação. Tá certo? Aqui, gente, eu trouxe para vocês uma outra imagem, tá certo? O que tiver em verde aqui é justamente o grande reservatório, o grande açude, que é isso aqui, ó. O açude Gramame-Mamuaba. Para vocês terem noção da importância, né, desse reservatório, dessa represa, 70% de toda a população de João Pessoa é abastecido através das águas que estão aqui nesse grande açude. Então, se não existisse esse açude, nós teríamos um verdadeiro caos em João Pessoa, né? Imagina aí, de cada 10 pessoas em João Pessoa, 7 necessitam da água que está aqui, nessa represa. Tá certo? Então, isso é um dos principais usos das águas dos rios, no caso aí o rio Gramame. É você represar ela, parar ela aqui, né? Você guardar essa água para justamente você canalizar e levar água para vários municípios, não só João Pessoa, mas você tem Santa Rita e vários outros municípios sendo abastecidos com as águas que estão nesse açude. Tá certo?
Aí você tem aí no município do Conde também, gente, o pessoal fazendo a irrigação de vários cultivos. A irrigação aqui, ó, de muitas hortaliças, né? Você tem muitas verduras, né? Então você tem a irrigação de vários cultivos. E para isso você precisa necessariamente da água do rio para irrigar. Gente, mas aí não só de coisas boas, né? Está justamente a realidade dos rios, né? Principalmente o Rio Gramame, né? Que passa bem aí no município do Conde. O que é que acontece com o Rio do Conde? Quais são os problemas que nós temos observado? Olha só, gente. Primeiro, existe uma grande captação de água, tá certo? O pessoal pega muita água para fazer irrigação, tá certo? Você tem irrigação de milho, você tem irrigação de cana de açúcar. Então, primeira coisa, há uma captação muito grande de água, certo? Uma outra coisa, gente, é que esses grandes cultivos, que nós chamamos de monocultura, uma cultura, uma única cultura, o que é que acontece? Por vezes, né, surgem insetos, que é natural. Em toda plantação, você tem alguns insetos que se alimentam dessa plantação. E aí o pessoal toma isso como praga, como uma peste. Então, o que é que eles fazem para matar justamente, né, esses insetos? Eles acabam por utilizar agrotóxico. Agro, de agricultura, e tóxico, porque são produtos químicos. Então, eles acabam por justamente, né, borrifar, colocar em cima da planta esses produtos químicos. Né? Assim como também eles botam fertilizantes, né, que são produtos químicos, no solo. Qual é o problema disso, gente? É que quando acontece a chuva vem de cima para baixo, então a chuva vai lavar esse veneno, esses pesticidas que estão em cima da planta e levar ela para o solo ou escorrer para dentro do rio. Então você tem o que nós chamamos de poluição das águas dos rios e a poluição do solo, porque quanto mais produtos químicos chegarem para o solo ou para a água, maior vai ser a contaminação, a poluição dessas águas e também do solo. Então isso é muito comum, não só no Rio Gramame, mas também no Rio Abiaí, o pessoal captando muita água, né? E também utilizando muitos produtos químicos, né? Os agrotóxicos, que esses são levados pelas águas da chuva para o solo ou para a água, contaminando aí justamente os rios, assim como os solos locais. Aqui, gente, nós temos um problema, principalmente para o Rio Gramame, porque muitos dos riachos, né, que vão, né, se conectar ao Rio Gramame, eles passam por áreas urbanas e industriais. Aqui foi um caso de 2015 em que uma indústria, né, aí do município do Conde, acabou justamente por jogar produtos químicos. Vocês podem ver aqui é como se fosse um bueiro, aqui está uma boca de lobo, um cano. E aqui está a saída. Quando sai, né, esse produto químico, né, que tem uma cor azulada, né, entra em contato com a água, poluindo. Aqui, gente, é a água natural do rio, né? Ela está justamente na cor mais marrom por conta da própria lama, né, da argila. Então, comumente, a água dos rios são barrentas, principalmente quando chove. Então, se você tem essa cor azulada aqui, ó, essas próprias espumas que estão aqui, isso é em função de reações químicas. Ou seja, você jogou um produto químico, quando conectou com a água, teve uma reação química. Aí você tem uma coloração diferente, aqui no caso azulada, e você tem a produção justamente dessas espumas, que isso justamente é um indicador de que tem poluentes. Tá certo? E esses produtos químicos, gente, na água, se você consome dessa água, você pode ter vários problemas de saúde. Tá certo? Assim como também você pode matar a fauna, ou seja, os animais. Não é à toa que o principal, né, atingido por isso são justamente os pescadores. São inúmeras vezes que os pescadores acabam por encontrar vários peixes mortos. Então, se os peixes estão mortos, quer dizer que a água está impura. Tá certo? Aqui, gente, não só você tem as indústrias jogando esgoto,
mas as próprias residências, ó, você tem aqui o rio e do lado você tem algumas residências, casas. O que é que acontece, gente? O pessoal dessas casas, elas não têm esgotamento sanitário. Na maioria das vezes, elas só faz uma caixa dentro do chão, uma fossa, só que essa fossa é pequena. Quando passa 2 anos, 3 anos, ela acaba por sangrar, ou seja, grande parte do esgoto sai de dentro dessa caixa e vai direto para o rio. Então, você tem os esgotos domésticos, também chamados de águas residuárias, porque são resíduos. Essas águas residuárias, esses esgotos domésticos, elas vêm para dentro do rio. E a água do rio fica muito poluída. Além disso, você tem uma grande quantidade de lixo. As pessoas são mal educadas e acabam jogando lixo, né, nas áreas perto de suas casas. Então, quando chove, esse lixo que está aqui em cima vai descer totalmente para dentro do rio. E aí você tem mais um problema com relação à poluição das águas. E isso acontece tanto no Rio Gramame como no Rio Abiaí, tá certo? Não precisa ir muito longe, não. Se vocês virem aí um riacho passando aí perto da casa de vocês, vocês podem ver de vez em quando algum lixo ou muitas vezes um odor, um fedor, em função talvez de um esgoto que esteja estourado para dentro do rio ou riacho. Tá bom? Mas aí, gente, vocês podem dizer, professor, só tem problemas, não tem como resolver. Como a gente vai solucionar tantos problemas que existem, tá? A resposta, gente, vem através do que nós chamamos de uma gestão dos recursos hídricos. O que quer dizer isso? Recursos hídricos quer dizer água, tá certo? O que é gerir? Vamos supor, eu tenho 10 litros de água e eu tenho que passar 10 dias com essa água. Então, lógico, 10 dias, 10 litros, eu tenho que consumir 1 litro por dia. Então, isso se chama de gestão. É você gerir as águas que tem. Então, como a gente sabe que existem vários usos da água, né? Você tem água, por exemplo, para ser mandado para as cidades, que nós chamamos de abastecimento público, que quem faz é a Cagepa, né? No estado da Paraíba. Você tem, por exemplo, os pescadores que precisam das águas boas para que os peixes possam sobreviver. Então, eles são usuários dessa água. Você tem os agricultores que fazem a captação da água para fazer irrigação. Então, vocês podem ver que são várias pessoas que estão utilizando as águas. Então, a lei, gente, a lei do nosso país diz o seguinte, ó, um princípio aqui, ó, a gestão dos recursos hídricos e a gestão das águas deve ser descentralizada. O que quer dizer isso, gente? Não é o governo que vai dizer, ó, o rio é meu, eu quem mando, eu vou fazer da minha maneira. Não. Senão assim seria centralizada no governo. Aqui está dizendo que tem que ser descentralizada, ou seja, descentralizada quer dizer contar com a participação do poder público, ou seja, do governo, seja o prefeito, seja o governo do estado, seja o governo federal, mas também dos usuários da água e da comunidade. Para isso se formar o que nós chamamos de Comitê de Bacia Hidrográfica. Opa, o que é o comitê, professor? O comitê, gente, é um grupo de atores sociais. Ou seja, você vai ter pessoas do governo, ou seja, o governo, por exemplo, o governo que seria o prefeito, seria o governador, o presidente. Então, você vai ter representantes do governo. Você vai ter representantes da comunidade, por exemplo, os agricultores. Você vai ter justamente pescadores. Então, quanto mais pessoas utilizarem dessa água, mais representantes tem que ter nesse comitê de bacias. Aí é muito comum, o que é esse comitê? É um grupo de pessoas que utilizam a água e que elas têm que acordar, chegar num acordo. Ó, nós temos que ter tantos litros para ir para a cidade, tantos litros para irrigação, nós temos que controlar os esgotos para que os pescadores possam ter, né, águas boas para criação de animais ou para pesca. Então, o comitê nada mais é do que reunir todo esse público, né? Seja de pessoas de ONGs, por exemplo, universidade costuma participar muito, representantes de universidade. Então, é reunir esse pessoal para discutir o que é melhor para ser feito com as águas dos rios. Aí nós chamamos isso de Comitê de Bacia Hidrográfica.
No caso, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Gramame, quem é que está lá nas reuniões? Estão, por exemplo, ONGs de pescadores, ONGs relacionados a a questão dos agricultores de pesca, você tem a universidade, você tem os prefeitos dos municípios de Conde, por exemplo, Alhandra. Então, tudo reunido para discutir o que é melhor para gerir as águas do Rio Gramame. E aí, gente, qual é a grande discussão? Como realmente fazer com que, né, o Rio Gramame, por exemplo, o Rio Abiaí, se torne, de fato, um rio com boas águas, né? Então, a primeira coisa que tem que existir, saneamento básico das residências com coleta e tratamento de esgoto. Ou seja, você tem que coletar esse esgoto das casas e tratar ele. Porque se ele for direto para os rios e riachos, você vai ter uma grande poluição. E a água já não vai estar tão boa para ser consumida ou utilizada. 2. Fiscalizar o tratamento por parte das empresas dos efluentes químicos das indústrias. Gente, um dos grandes problemas, principalmente para o Rio Gramame, é a grande quantidade de efluentes químicos, ou seja, de esgotos industriais que poluem as águas do Gramame. E aí, se você tiver uma boa fiscalização, né? Se o governo fizer uma boa fiscalização, essas empresas não iriam estar jogando esses esgotos industriais nos rios, né? Então, fiscalizar é essencial. Terceiro, realizar o uso racional e sem desperdício de água. Aqui talvez seja a nossa maior contribuição, né? Porque o que acontece? Nas nossas casas, por vezes, a gente usa a água de forma irracional, inadequada. Então, a gente consome muita água, a gente desperdiça muita água, né? Aquela velha história de você deixar, enquanto está escovando a boca, você deixar a torneira aberta. A gente acha que isso é uma bobagem, mas se perde no mínimo aí 1 litro por pessoa. Se na sua casa, por exemplo, são 5 pessoas, então é 5 litros de água por dia por cada escovação. Quando você bota aí numa população de mais de 1 milhão de pessoas, por exemplo, nem a grande João Pessoa, você vai ter mais de 1 milhão de litros sendo jogado fora. Então, isso é um desperdício muito grande. Fora que você tem muitas vezes as tubulações velhas que se rompem, né? As tubulações, por exemplo, da Cagepa, e aqui a qual você vê justamente água boa sendo desperdiçada no meio das ruas. Então, tudo isso aí é um uso irracional da água, é um grande desperdício. E a gente tem que controlar isso. Quarto, gente, reutilizar a água, o que diminuirá o consumo das águas dos rios. De fato, gente, um exemplo bem claro que eu posso dar para vocês é quando você reutiliza a água da lavanderia para lavar o jardim, por exemplo. O que é que vocês estão fazendo? Vocês estão reutilizando. Porque se vocês não reutilizar essa água, o que é que vocês vão fazer? Pegar uma água limpa para lavar justamente o quintal. Então, você usou a água para lavar a roupa e ainda você pegou uma nova água para limpar o quintal. Então, são 2 usos. Então, reutilizar a água é essencial. E, por fim, o quinto, né, princípio é de controlar a poluição dos solos e rios por agrotóxicos, né? O Rio Gramame, o Rio Abiaí, grande parte das águas deles estão poluídas por agrotóxicos, né? Não é à toa que existe vários estudos da universidade que eles vão lá, coletam a água, levam para o laboratório para ver o que é que tem de química dentro dessa água. Porque a água, gente, vocês aprenderam lá, quimicamente, o que é água? H2O. Se for H2O mais nitrogênio, mais fósforo, mais potássio, isso quer dizer que a água está com elementos químicos, que em grande quantidade, isso vai fazer o que nós chamamos, né, de poluição das águas. Tá certo? Então, quanto mais produtos químicos forem para dentro da água ou do solo, mais vai se poluir esse solo ou essa água. Tá bom? Gente, eu vou deixar para vocês aqui, se quiserem retirem foto, tá? Esse é o exercício que vocês terão que fazer, tá bom? Justamente para que vocês possam evidenciar onde vocês moram, né? A questão das águas,
como chega a água até sua casa? Existe na sua casa ou perto da sua casa irrigação, né? Quais são os problemas que estão, né, que vocês vivenciam? Existem problemas de esgoto indo para dentro de rios, existem tubulações, né, rompidas. Quais são os problemas que estão justamente, né, na sua realidade? E, principalmente, como resolver esses problemas. Então, se eu detectei, por exemplo, onde eu moro, né, você tem um esgoto indo para dentro do rio, como resolver esse problema? Então, eu quero saber de vocês como é a realidade de vocês e, se houver problemas, como resolver. Tá bom? Dúvidas? Sem dúvidas, professor. Tudo tranquilo para vocês?